Você sabe configurar um roteador? Então pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, Luciano quem tá falando. Então retornamos aqui para um vídeo bem bacana, bem legal e bem dinâmico e também, sobretudo, o objetivo de configuração de roteadores. Então atenção aí, a demanda está muito grande, está tendo muito pedido de configuração desse tipo de equipamento, principalmente porque a internet virou aí uma ferramenta principal de produção, não só para trabalho, mas também para estudo. Então tem muita gente precisando não só de conexão com o seu provedor, mas também aí a configuração do seu equipamento doméstico. Então vamos lá as dicas para que vocês possam entender direitinho como que é feita a configuração desse equipamento. Então vamos lá! Bora! Então vamos lá pessoal, vamos começar. Então o nosso papo é sobre roteadores, ok? Então primeiramente, o que nós vamos fazer? Eu vou passar para vocês aqui, falar um pouco sobre a questão do funcionamento do equipamento, né? Chegando, colocando aí, né, o dedo configurando de qualquer jeito, né? E tentando fazer receitinha pronta que o pessoal faz. Então não é bem assim que nós vamos trabalhar não, nós vamos entender aí como que são os equipamentos. Então vamos lá. Primeira coisa, deixa eu mostrar para vocês aqui algumas marcas, né? Então os roteadores aí, primeiramente, nós precisamos de fazer as análises das marcas até então. Eu coloquei aqui 5 marcas que eu recomendo para vocês. Uma situação que possivelmente vocês vão passar é, quando vocês se identificarem falando que sabe fazer configuração de roteadores, consegue fazer atendimento de rede, resolver esse tipo de problema, muitas pessoas vão perguntar para vocês qual roteador que você recomenda ou qual roteador é o melhor. É verdade. Bom, olha só, em relação a melhor, eu geralmente não vou por esse caminho. Eu recomendo de acordo com a disponibilidade financeira e também aí a necessidade do cliente. Então eu coloquei aqui 5 marcas que eu faço a indicação, mas antes eu faço algumas entrevistas, ou melhor, uma entrevista com esse cliente, perguntando se é para um local grande ou pequeno, qual é a velocidade de internet que a pessoa quer colocar. Então um erro muito grande que está acontecendo é comprar roteadores ao qual não suportem uma alta velocidade de conexão. Então isso você tem que tomar um cuidado muito grande. Então vamos lá. Aqui nós temos, né, o TP-Link, excelente roteador, é tranquilo de configurar. Se você precisar de um preço um pouquinho mais competitivo, você tem o Multilaser, né, que é um roteador um pouco mais barato, mas para configurações básicas, que é o que? Liberar a internet e a pessoa navegar. Ele atende. Tem o Link One também. O Link One ele tem aí um preço também competitivo, mas o Link One eu já direciono ele para locais pequenos, tá? Onde, por exemplo, a pessoa não vai estar muito distante desse roteador. Então vamos imaginar um apartamento, um kitnet, uma loja, que é só um cômodo. Então geralmente, né, até fala do Link One. O Link Sys é um roteador excelente, ele é da Cisco, ele tem muita ferramenta para controle de acesso, controle de banda, segurança. Não é qualquer pessoa que vai conseguir invadir, apesar do que ele vai ter um preço um pouco mais salgado, o preço dele é um pouco mais alto. Mas em compensação ele vai trazer muita ferramenta aí para que você possa fazer gerenciamento. E o D-Link. O D-Link é um roteador também bacana, ele tem um preço mediano, ele também traz ferramentas de controle de acesso. As ferramentas que ele traz são ferramentas bem interessantes, não é tão completo quanto o Link Sys da Cisco, mas ele é bem intermediário, tá? Ele é bem legal para que você possa fazer configurações básicas de controle de acesso. Aqui eu vou falar com vocês dos padrões. Os padrões, eu vou direto ao assunto, eu não vou ficar enrolando com teoria não. Eu vou mostrar para vocês os padrões que estão disponíveis no mercado, para que você possa saber fazer a compra, tá? Então olha só, quando você for comprar o roteador, você vai ter que ler a caixa dele. Lá na caixa dele, ele vai estar trazendo o padrão, que é uma letra. Então dá uma olhada nessa tabela, aqui ó, na coluna do padrão. Você vai ter o padrão I3E
802.11N de nariz, 802.11AC. E esse 802.11AX eu vou explicar separadamente para vocês, por isso que eu coloquei em vermelho. Então vamos lá. Para você poder indicar um roteador para um cliente, eu indico que você trabalhe ou com o N ou com o AC, tá? Então os roteadores N e o roteador AC, eu vou deixar aí um desafio para vocês. Eu vou pedir para que vocês façam uma pesquisa, pode ser no Google mesmo, dá um Google aí, para poder verificar a cotação de preço deles. Então, à medida que eu for explicando, você vai começar a criar uma preferência de roteador. Então já dou uma dica para que você possa ver o preço, para saber a diferença de preço entre eles. O roteador 802.11N, vocês estão percebendo que eu coloquei em duas linhas. Eu coloquei aqui a velocidade de repasse. O que é essa coluna 2 aqui, ó, velocidade de repasse? O que é isso? O roteador ele vai estar fazendo o meio de campo. Ele vai estar entre o cabo de rede e os equipamentos que vão estar sendo conectados a ele. Então imagina aí um time de futebol. O roteador está exatamente no meio de campo, ligando o setor de defesa ao setor de ataque. Então o que vai rolar? Essa velocidade de repasse ele vai receber a velocidade de internet que você contratou, que nós chamamos de banda, tá? Então tem gente aí com 5 mega, 10 mega, 30, 60, 300 mega de internet. Ou seja, essa velocidade ele vai chegar no roteador. E o roteador vai repassar, tá? A conexão, não a velocidade, mas a conexão para os outros dispositivos. Teu videogame, teu celular, teu notebook, a sua Smart TV, todos os componentes que vão se conectar a ele. Se bobear, se você tem uma geladeira que se conecta no roteador, ele vai trabalhar com essa velocidade de repasse. Essa velocidade de repasse nós chamamos de rede interna. Então, a velocidade, tá, que você está vendo, 120 Mbps ou 300 Mbps, é algo que todo mundo, a grande maioria, entende errado. Isso não é velocidade de internet, então lê a tabela com calma. Olha só. Perceba que a letra B de bola, de Mbps, ela está em minúsculo. Isso é um easter egg, tá? Se o B de bola tiver minúsculo, não é megabyte, é megabit por segundo. Então, o provedor ele vai ter uma alta velocidade de megabyte, mas a comunicação entre a placa de rede, né, ou a antena do seu notebook com a antena do roteador vai ser em megabit por segundo, tá? Você vai navegar na internet contratada, mas isso é uma velocidade de comunicação. Então você vai ter os roteadores N com 150 megabits por segundo e roteadores N com 300 megabits por segundo. A frequência de comunicação ela vai estar variando entre todos eles entre 2.4 GHz e 5 GHz. Isso aí eu vou explicar daqui a pouquinho qual que é a diferença entre eles, mas a comunicação, a frequência, né, vai ser de 2.4 ou 5.0. E agora nós vamos chegar aqui na coluna de número 4. Então perceba o seguinte, a característica do roteador N de 150 Mbps, ele vai ter uma antena. São aqueles roteadores comuns de uma antena. E essa única antena, ela funciona em dual band. O que é esse dual band? Banda dupla. O que é a banda dupla? Não sei. A banda dupla é a velocidade de... Desculpa, é a frequência de comunicação. Então ele vai operar em 2.4 ou 5.0. Isso é dual band, tá? Dual band significa duas frequências de comunicação. Os roteadores N de 300 Mbps, você vai perceber que ele vai ter duas ou mais antenas. Geralmente, ele vem com duas antenas, tá? Ele vai ter dual band, ok? Ele vai trabalhar em 2.4 e 5.0 e vai ter uma característica chamada MIMO. O que é MIMO? Você não vai ficar mimando o teu roteador, não. MIMO
significa múltipla entrada, múltipla saída. Múltipla entrada de dados, múltipla saída de dados. Como assim múltipla entrada ou múltipla saída? Lembra que você tem duas antenas. É como se você tivesse um local que tem duas portas. Essas duas portas funcionam como entrada e saída desse local. Daí que vem a palavra múltipla. Então, como ele tem duas antenas, o que ele vai fazer? Ele vai dobrar a comunicação? Não. Muita gente acha que dobra, mas não dobra. Ele vai trabalhar como compensação. Se uma antena não estiver transmitindo 100%, a outra vai complementar para que a sua comunicação interna não fique ruim. Então é uma taxa compensatória. É como se tivesse alguém... é como se fosse o seguinte exemplo. Uma coisa é você pegar algo muito pesado. Outra coisa é você pegar esse algo muito pesado com a ajuda de alguém. Quando alguém te ajuda, fica mais fácil de você transportar. Imagina você carregando sozinho um sofá. Agora imagina você e mais uma pessoa carregando um sofá. Os dois não são mais fáceis? Então isso é a múltipla entrada e múltipla saída. A sigla em inglês quer dizer MIMO. Outro roteador que é interessante é o 802.11ac. Ele trabalha na velocidade interna de 750 Mbps a 1200 Mbps. Ele é um canhão. Por que ele é tão rápido assim? Atenção! Se você, meu amigo, está cansado da sua internet, está cansado da sua internet, quer trocar de provedor, não aguento mais a internet de rede telefônica, não vou citar nome. Eu sou obrigado a falar. Preciso migrar ou quero migrar para a internet de fibra ótica. Estão me oferecendo aqui 500 MB de velocidade. Pô, que bacana! Esse tipo de comunicação, ou melhor, de internet ou velocidade, ela já é direcionada para esse roteador. Internet de alta velocidade de fibra ótica, geralmente os roteadores N não aguentam. Um roteador N, ele vai aguentar no máximo até 60 MB de internet. Se você for assinar um plano ou um pacote, por exemplo, de 300 MB, o N não vai funcionar. Então você vai precisar de trocar o seu roteador para um roteador AC. Esse tipo de roteador ele vai ter pelo menos 4 antenas, funcionando no mesmo esquema das características do N de 300 Mbps. Então essa tabela, meu amigo, copia para o seu caderno e segue ela. Uma outra coisa aqui é o seguinte, novidade fresquinha. Está para chegar um roteador chamado aí do padrão AX. Eles estão prometendo 3.000 Mbps. Você se segurou na cadeira? 3.000 Mbps. Só que esse roteador, ele possivelmente vai demorar para sair. Por quê? Existe uma briga comercial entre os Estados Unidos e a China. Porque todos os roteadores precisam ser padronizados pelo o órgão que está essa sigla, IEEE, que é o Instituto de Engenharia Elétrica e Eletrônica. Eles precisam padronizar para que os fabricantes não criem roteadores de qualquer forma, ok? Senão você vai ter que fazer o seguinte, você vai ter que comprar um celular que funcione com um roteador específico. Se você comprar um notebook que não funciona com esse roteador, olha o caos. Então é tudo padronizado. Então existe uma briga comercial entre os Estados Unidos e a China para ver quem vai ter a autorização do desenvolvimento desse tipo de tecnologia. E isso é uma briga muito grande, porque quem terminar primeiro e funcionar da forma que está direcionada aqui, vai vender para o outro. E isso quer dizer muito dinheiro, porque vai ser uma briga o quê? De um comércio mundial. Embaixo você está vendo um gráficozinho do padrão N, o G e o B. O G e o B eu não falei que são padrões muito antigos. E você está vendo que a curvatura desse gráfico aqui, você está vendo que o N, o sinal, ele chega mais longe do que o G. Tá ligado? Então quer dizer que o sinal do AC vai chegar mais longe do que do N? Exatamente. Então, a compensação, melhor, o ganho desse sinal, ele vai aumentando de acordo com a qualidade do roteador. E aqui embaixo, vem falando o seguinte, 2.4 ou 5.0, qual que é a diferença? O 2.4, ele vai fazer a conexão com dispositivos que estão mais longe do equipamento.
Mas o que vai acontecer? O sinal vai cair, tá ligado? Então, a comunicação interna, ela vai trabalhar um pouco mais baixa, mas porém vai te atender mais longe. O 5.0, ela é mais curta, mas o sinal é mais alto. Você entendeu a jogada? Eu vou explicar de novo. 2.4, o sinal é mais fraco, mas vai mais longe. E 5.0, ele é mais forte, só que ele é mais curto. Então, o que o roteador faz? Quem está próximo do roteador e ele pode atender na frequência de 5.0, ele coloca no canal 5.0. Quem está longe do roteador, ele já joga para o canal 2.4 para não embolar. E com isso ele consegue fazer o que nós chamamos de balanceamento. Então, por isso que ele faz essa taxa compensatória. Uma coisa importante é posição desse roteador, tá? O roteador tem que ser o seguinte. Olha só esse vídeo aqui, ó. Vamos lá. Vou dar uma pausa. Esse roteador aqui foi colocado na sala. Geralmente fazemos isso, o roteador vai para a sala. Mas perceba que as paredes dessa casa estão servindo de obstáculo para esse roteador. Então você vai ver que a frequência do sinal fica muito bom na sala, porém, olha só isso aqui. Quem estiver na cozinha nesse momento não vai ter sinal. Olha lá, ó. Tá pegando a rapa do tacho, tá vendo? Então qual é a melhor posição para esse roteador? Vem comigo. O ponto estratégico para você colocar um roteador é mais ou menos no meio dessa casa, não no meio do caminho. Mas você está percebendo que tem um corredor aqui central? Você pode colocar esse roteador nesse corredor central. Então ele vai fazer o quê? Um balanceamento melhor, né? Do sinal que vai ser amplificado para essa casa. Então se você colocar muito para o canto, à medida que esse sinal vai andando, ele vai expandindo e vai perdendo força. Então você colocando mais ao meio, ele faz uma propagação mais uniforme. Então, vamos lá. Uma coisa importante, gente. O wireless não é Wi-Fi, pelo amor de Deus. O wireless é uma coisa, o Wi-Fi é outra. Me passa a senha do Wi-Fi, isso não existe, tá? O wireless significa comunicação sem fio. É o seu roteador. O seu roteador comunica sem fio. Então você vai pedir a senha do wireless. Wi-Fi é uma marca registrada. Todos os roteadores, celulares e videogames, por exemplo, eles vão ter aí um padrão, ou melhor, eles vão ter conexão a um sistema chamado Wi-Fi, quer dizer, wireless, fidelity, fidelidade, wireless. Então, Wi-Fi é marca, wireless é comunicação sem fio. Então, vamos lá. Para a gente terminar, vamos passar para o que interessa. Configuração básica de roteadores. O valor que você vai cobrar é R$50, tá, meu amigo? É o valor base para esse procedimento. O que você vai fazer? Primeira coisa, você vai abrir o CMD, lembra da tela preta? CMD, e você vai digitar o comando ipconfig, está aqui no número 1, viu? Assim que você der Enter, você vai procurar na telinha, isso aqui, ó, adaptador de rede sem fio. E você vai pegar o número do gateway padrão. O que é o gateway padrão? É o IP do roteador, tá? Então você vai pegar esse número do gateway padrão, por exemplo, 192.68.0.1. A grande maioria vem esse número. Eu já vi gateways, por exemplo, 92.68.1.1, 92.68.254.1. Então você tem que ficar atento a isso. Você vai pegar esse número aqui e vai digitar no navegador. Pode ser Google Chrome, pode ser o Internet Explorer, Mozilla. Você vai digitar esse número lá, aqui no passo número 3. No passo número 4, ele vai abrir essa janelinha te pedindo usuário e senha. Geralmente, os roteadores, ele vem com o usuário admin e senha admin, beleza? Você tem que estar conectado primeiramente a ele, tá? Conecta nesse roteador, beleza? Ele vai pedir usuário e senha, ok? Até no próximo vídeo eu vou ensinar vocês a resetarem o roteador. Então você vai digitar admin e vai entrar na tela de configuração.
Se por acaso ele não entrar e rejeitar, tenta sem a senha. Bota admin sem senha e tenta fazer o login. Essa aqui é a tela principal dele, tá vendo? Ele vai mostrar todas as informações básicas, esse roteador aqui é o meu, tá? De conexão. O que você vai fazer? Primeiro, no menuzinho do lado, você vai vir, por exemplo, no meu modelo, isso você tem que ficar atento, porque vai variando de modelo para modelo, tá? Você vai vir aqui, ó, no menu Interface LAN/WAN e vai digitar, vai clicar na opção WAN, que é a configuração de rede sem fio. O meu tá PPPoE, tá vendo aqui, ó, tipo de conexão? Gente, conexão de banda larga, de fibra ótica, ela é PPPoE, tá? Você vai digitar o número de DNS que o provedor vai deixar anotado para você, vou mostrar o meu daqui a pouco, tá? Ele vai te dar um usuário e uma senha de conexão para ele, tá? Então fica ligado, o provedor de fibra ótica funciona assim. Você vai pegar lá no contratinho da pessoa, vai digitar o meu aqui, tá vendo? Amorim, tem essa senha, clique em salvar. Quando você fizer isso, automaticamente ele já vai fazer a conexão. Beleza? Se o seu, deixa eu voltar aqui, se não for, por exemplo, de fibra ótica, é só ver, em vez de você deixar no tipo PPPoE, você vai deixar num tipo que chama dinâmico. É só deixar como dinâmico, não precisa mexer em nada e só salvar. Ele vai se conectar automaticamente a um DNS público, tá? Para conexão. Aqui em Wireless, aqui no menuzinho aqui do lado, você vai clicar em Wireless, vai vir em Configurações. Em Configurações você vai colocar o nome do roteador, que é o nome, né, que vai ser feita a conexão, e não precisa mudar mais nada, só clicar em Salvar. Por outro lado, vindo em Wireless novamente, clique em Segurança. Em Segurança você vai escolher esse modo de segurança que é o mais forte, que é o WPA-PSK ou WPA2. Você vai digitar aqui na senha do PSK, ó, que é a senha de conexão à internet, você vai digitar a senha da pessoa e vai dar um salvar. Feito isso, o roteador ele vai reiniciar e o acesso vai ser liberado. Perfeito? Então, tendo alguma dúvida, é só me mandar aqui a sua dúvida no WhatsApp, beleza? Então, bora para o questionário. O nosso questionário de hoje, eu vou pedir para você me explicar quais são as características da frequência 2.4 e 5.0, que eu expliquei no vídeo, o que é dual band e a sigla MIMO, e qual o comando que nós utilizamos no CMD para poder descobrir o IP do gateway padrão. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui e até o nosso próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau!